Alguns de vocês já conhecem um trecho que fala: eu vou te contar que os olhos já nem podem ver, coisas que só o coração pode entender. Fundamental é mesmo o amor, é impossível ser feliz sozinho. Quem já ouviu falar isso? É uma música. Tom Jobim chegou a essa constatação há muitos anos atrás, que é impossível ser feliz sozinho, mas ele não foi o primeiro. E eu vou provar isso para vocês aqui nessa manhã. Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria um pouco falar sobre a nossa visão, a nossa semelhança com Deus e o propósito de Deus para nós como seres plurais. O homem é um ser social. Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. E nós, quando falamos que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança, costumamos imaginar: eu sou a imagem e semelhança de Deus. E há algo que precisa ser corrigido aqui, porque quando nós nos referimos a Deus, nós sempre nos referimos a Deus como Deus sendo plural. Porque Deus não é um indivíduo. E isso é uma base da fé cristã. Porque Deus é coletivo. Deus é 3 em 1. Deus é Pai, Filho e Deus é Espírito Santo. Então, quando Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, Deus também fez o homem plural. Deus não fez o homem indivíduo. E apesar de nós conhecermos a música do Tom Jobim, de que é impossível ser feliz sozinho, nós estamos vivendo uma vida, um momento onde as pessoas estão sendo cada vez mais individualistas. Apesar de todo o sofrimento que nós tivemos com o isolamento social muito recente, o número de adoecimento mental e emocional em virtude desse isolamento, de como as pessoas sofreram inicialmente por conta desse isolamento, a verdade é que o homem também se adapta muito facilmente ao isolamento. E hoje as pessoas acabaram aprendendo a viver e sobreviver sozinhas e fazer as suas atividades, principalmente os seus trabalhos sozinhas. Elas descobriram que elas rendem muito mais sozinhas, às vezes no home office, do que dentro do mundo corporativo. As pessoas aprenderam a participar de cultos do sofá da sua casa, de pijama. Não precisa nem escovar o dente, você pode cantar do sofá. Em teus braços é meu descanso. E a gente vai vendo que o isolamento e o individualismo foi se tornando muito mais confortável do que era antigamente. E a palavra, ela vai sendo solidificada porque nós entendemos que há uma divergência naquele padrão de Deus no homem, porque Deus fez o homem para ser plural. E Deus fez o homem para não andar sozinho. E a palavra de Deus em Gênesis 1:26, quando Deus decide criar o homem, o texto fala que façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus decide criar o homem, não foi Deus Pai, ou Deus Filho, ou Deus Espírito Santo que decidiu, mas foi a Trindade que decidiu. A Trindade decidiu fazer o homem à nossa imagem, e Deus então cria o homem. Depois você vai ver nessa criação, nos versículos seguintes, do 27, fala que Deus criou o homem, e o homem, o nome desse homem no hebraico é Adam. Deus criou Adam à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Deus cria Adam, homem e mulher. Deus cria Adam uma família. Deus cria Adam coletivo. Deus cria uma família coletiva, assim como Ele, Deus, é coletivo. Deus cria um plural, assim como Ele é plural. Mais tarde você vai ver no capítulo 2, que é uma descrição mais minuciosa da criação, quando o texto fala como Deus criou o homem, que criou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas. E aí no versículo 18 de Gênesis 2, o texto fala
O Senhor declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Deus olha para toda a sua criação. Deus tinha visto que tudo era bom. E a gente costuma usar muito esse texto em casamento. Mas tinha uma coisa no jardim, tinha uma coisa em toda a criação que não estava boa, que era o homem sendo só. E é interessante que você vai ler um texto bíblico e fala que Deus, ele vinha se encontrar com o homem. Tinha uma reunião ali. A Trindade vinha se encontrar com o homem na viração do dia. Mas Deus mais o homem ainda era homem só. Deus mais o homem ainda era impossível do homem ser feliz sozinho. Precisava haver alguém como um homem. Deus precisava então criar alguém como um homem, um outro ser criado como ele, para que ele pudesse ter alguém como ele. Então Deus cria a mulher, e Deus cria a mulher como igual, e ali então há uma perfeita criação. Ao Adão, homem e mulher, Deus cria um homem plural, o Adão e a mulher criados à imagem e semelhança de Deus. O homem, quando é criado, ele é criado para ser coletivo, ele é criado para glorificar a Deus, ele é criado para revelar amor, para ser fonte de amor, para ser um lugar onde o amor pode fluir. E a gente percebe que nesse lugar onde o homem é semelhante a Deus, onde o homem é criado à semelhança de Deus, ele é um homem coletivo. Acontece que a separação, o isolamento, a solidão faz desaparecer a imagem de Deus. 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 5, fala algo que a gente vem falando há muito tempo, que nos últimos dias, eu vou ler para vocês o texto bíblico, fala sobre o momento que a gente vive hoje, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos. Ao contrário do que Deus propôs na sua criação, 2 Timóteo 3, versículo de 1 a 5, fala que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, e vai falando. E no começo, quando ele fala egoístas, muitas versões vão falar que eles iam ser amantes de si mesmos. Há uma falta de similaridade com Deus, quando o homem deixa de ser alguém que ama o outro e passa a amar mais a si mesmo do que ama a Deus. E a gente vive esses dias onde o homem ama mais a si mesmo do que ama o outro. Você percebe como é agressivo, como é dolorido quando você se confronta com alguém individualista. Como é dolorido como alguém que ama mais a si do que a você. Como é triste quando você tem um confronto com alguém egoísta. Como é difícil conviver com alguém que é egoísta o tempo todo. Isso é agressivo, porque não é o padrão de Deus para nós. O padrão de Deus é que o homem fosse o coletivo, que na coletividade houvesse amor, que na coletividade houvesse cuidado. É por isso que Jesus ensina que o Pai é nosso, que o pão é nosso, que as ofensas são nossas e o perdão também é nosso. Jesus ensina que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele também estaria. Onde o nós estivesse, ele também estaria. Deus ensina então que nós é o lugar onde ele se manifesta. Acontece que com a queda, o coletivo foi corrompido. Aquilo que deveria ser um lugar de amor, aquilo que deveria ser uma unidade perfeita, um lugar de proteção, um lugar de cuidado, se torna um lugar de acusação e um lugar de individualismo. Isso não foi só no Éden. A gente percebe que na vida de Adão e Eva foi assim, quando inquiridos sobre o fruto, aqueles que eram unidos, aqueles que seriam um casal perfeito, longe do pecado, eles se tornam acusadores, eles se tornam aqueles que individualmente se resolvem, individualmente se protegem. Mas isso a gente vê também em tantas famílias. Você se pergunta tantas vezes, como é que alguém que jurou amor eterno, alguém que jurou que ia ficar junto na pobreza, que ia ficar junto na doença, que ia ficar junto até que a morte separe, vira a esquina assim, em menos de um ano, o casamento acaba. Como é que amizades que às vezes duram uma vida inteira acaba? Como é que o ambiente tóxico de competitividade, como é que o egoísmo, como é que às vezes a inveja e o orgulho, como é que essas
situações e pessoas, como que a nossa história é marcada tão profundamente pelo individualismo e pelas pessoas buscando sempre o primeiro lugar, e buscando sempre estar acima dos desejos, das necessidades de outras pessoas. Não era esse o princípio, não era essa a vontade, não era esse o desejo de Deus quando Deus criou o homem. Tudo isso é o avesso daquilo que Deus propôs quando Ele criou o Adão, macho e fêmea, quando Ele criou para que eles fossem a imagem e semelhança de Deus. A gente entende que após o pecado, o homem, quando passa a se defender individualmente, se torna individual, decaído, perde a similaridade, a semelhança de Deus, porque todo o individualismo é fruto da queda, e Deus é um Deus plural. E aí a gente entende o porquê da pluralidade de Deus. Deus é plural, porque um dos atributos de Deus, o atributo eterno de Deus, o que mais a gente entende sobre Deus é o amor. Não é isso? Quando a gente fala sobre Deus, e lá em 1 João 4 fala que Deus é amor, como que Deus poderia ser amor se Deus fosse um só? Deus é amar o quê? Deus é amar quem? Deus é eternamente amor. Ele ia amar o quê se Ele fosse sozinho? Deus só é amor porque Ele é coletivo. Desde toda a eternidade Ele foi Pai, Filho e Espírito Santo. E eles são iguais em poder e autoridade, em respeito. E a gente vê isso muito claramente na oração de Jesus, em João 17. O amor profundo, quando Ele ora pela igreja, Ele ora, Senhor, que eles sejam um, como eu e você somos um. Que eles sejam perfeitos em unidade, como nós somos perfeitos em unidade. Nós podemos ser perfeitos em unidade, porque antes de todas as coisas, Deus é perfeito em unidade. E Ele nos fez para que nós pudéssemos ser perfeitos em unidade também. Ele é amor e Ele é uma comunidade. E Ele nos fez para que nós pudéssemos ser também perfeitos em unidade, pudéssemos ser uma família como Ele é uma família. Então, quando nós pensamos em igreja, e é aqui que eu gostaria de chegar, nós estamos falando de uma comunidade de santos, nós estamos falando de uma reunião de filhos de Deus, de pessoas que creem em Jesus, que confessam que Jesus é o seu Salvador, que professam uma fé baseada na palavra de Deus, que creem nas Escrituras como sua profissão de fé, como suficiente, como poderosa para ser sua base de caminhada, mas que também entendem que, por estarem vinculados a Jesus, estão vinculados uns aos outros. Estar vinculado a Jesus é estar vinculado ao corpo de Cristo. Nós não temos como ser igreja sem estarmos vinculados uns aos outros. Ser filho de Deus é ser igreja, e ser igreja é ter vínculo. A igreja, antes de ser um lugar de ensino, antes de ser um lugar de disciplina, antes de ser um lugar de culto, a igreja é um lugar para a gente aprender a amar. A igreja é um lugar para a gente ser amado. A igreja é um lugar onde, através das relações, nós somos fonte de amor e nós somos objeto de amor uns dos outros. E a gente vai ver que no Novo Testamento, quando a gente vai lendo as cartas, existem inúmeras ordens, orientações, principalmente de Paulo, a respeito de como a igreja de Jesus deve se comportar, como nós devemos cuidar uns dos outros, como nós devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ademoestar uns aos outros, como a igreja deve viver como igreja. E a gente entende isso porque essa é a vida que Deus trouxe para nós cuidarmos e nos respeitarmos, porque a redenção, ela não redime apenas a nossa alma do inferno, ela redime também o nosso individualismo. Ela tira a gente do individualismo, de nós sermos sozinhos, de nós sermos superiores, de nós sermos acima uns dos outros. Eu li uma coisa essa semana, do Douglas Gonçalves, que na cruz, Jesus se tornou um indivíduo para que nós pudéssemos ser plurais. Jesus, que era plural, deixou a sua glória, se tornou homem, para que nós, que éramos indivíduos, individualistas, pudéssemos ser uma igreja, pudéssemos ser plurais, pudéssemos novamente viver no coletivo. Sem Jesus, se Jesus não tivesse aberto mão da sua glória,
tivesse vindo o homem, tivesse abdicado por algum momento, por causa daqueles 33 anos em que ele se tornou um homem, de toda a glória que ele tinha junto ao Pai, nós seremos condenados a ser individualistas por resto da nossa vida e nunca jamais poderemos viver como igreja, poderemos entender o amor de Jesus, mas porque um dia ele se tornou um indivíduo, nós podemos viver como plurais. E quando nós vivimos tudo aquilo que Jesus viveu, a forma com que ele amou, a forma com que ele serviu, nós temos um parâmetro para a gente entender o que é ser igreja. E a gente pensa muito sobre ser uma igreja cheia do Espírito Santo, a gente brinca sobre sermos avivados, sobre sermos pentecostais, mas eu quero ver com você o que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando você estuda sobre a vinda do Espírito Santo, você vai ver que ele chegou e começou a se manifestar na igreja primitiva lá em Atos 2 precisamente. E Atos 2 vai dizer como que o Espírito Santo se manifestou na igreja primitiva, e eu vou ler para você alguns versículos de Atos 2. Essa não é a minha Bíblia, eu estou perdida aqui. E fala o seguinte, versículo 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, e ao partir do pão e às orações. Versículo 44. Os que criam mantinham-se juntos e tinham tudo em comum. Todos os dias eles continuavam se a reunir no pátio do templo, partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade no coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Você vai ler esse texto em várias versões e você vai ler que, cheio do Espírito Santo, o que eles faziam? Eles ficavam juntos. Juntos eles liam a Bíblia, juntos eles oravam, juntos eles cantavam, juntos eles dividiam as coisas que eles tinham, juntos eles realizavam os sonhos uns dos outros, juntos eles supriam as necessidades uns dos outros, eles viviam juntos. Cheios do Espírito Santo, que nós vamos fazer? Viver juntos. Cheios do Espírito Santo, nós vamos deixar de ser individualistas, individuais, nós vamos deixar de viver a nossa vida segregada, nós vamos deixar de sermos seletivos e nós vamos aprender a viver juntos. Nós vamos viver sendo objeto de amor, nós vamos viver como plurais, nós vamos viver aquilo que Deus propôs quando Ele nos fez a imagem e semelhança de Deus. Todos nós temos uma responsabilidade na igreja. E eu imagino nós, cada um de nós, eu falei isso na quarta-feira, como se cada um de nós fosse uma pecinha de um quebra-cabeça. Porque 1 Coríntios 12 falou que Deus distribui a responsabilidade, o valor e a importância que cada um tem conforme Ele quer. E se você não contribui com a sua parte, o nosso quadro nunca fica completo. Porque cada um tem a sua importância. Cada um é muito importante no reino de Deus. Quando nós entendemos essa possibilidade, nós sabemos que ser igreja vai além de participar de um culto. Nós sabemos que a não participação do culto torna as coisas muito mais complicadas. Porque nós não sabemos a vivência do que está acontecendo na igreja, faz um desfalque, a gente sente falta dos irmãos que não estão, parece que as coisas ficam estranhas, mas não é só sobre isso. Ser igreja transcende isso. A gente sabe porque nossa vida é participada uns dos outros há muitos anos. Quantas histórias nós temos escrito aqui? Quantos irmãos nós conhecemos há muitos anos? Quantos filhos nós vimos nascer aqui? Quantas crianças cresceram aqui? Nós temos a nossa vida, a nossa história escrita juntos. E isso vai muito além do que participar dos cultos. Mas ainda é pouco, porque ainda tem muita gente que não tem quem orar, não tem com quem abrir o coração. Eu estava conversando um pouco sobre isso com o Milton. Às vezes a gente está com o coração explodindo, mas a gente não tem um lugar para acolher, a gente não sabe quem vai nos julgar, para quem a gente pode colocar as nossas angústias. E a igreja deveria ser esse lugar. Um irmão, um conselheiro, uma pessoa que possa orar por nós. E a igreja é esse lugar. Alguém que possa falar para você, eu vou orar por você e orar mesmo, mas muitas vezes alguém que possa falar, eu dou aluguel que você está precisando, eu vou te ajudar, ou alguém que possa falar, deixa as crianças aqui enquanto você vai no médico. Vocês entendem? É viver junto, estar vivendo uma vida cheia do Espírito Santo,
é o dom do amor que vai se revelar, porque Deus é amor, Deus é coletivo. E quando nós somos igreja, nós somos nós. E quando nós somos plurais, nós somos semelhantes a Deus. Nós podemos desenvolver o maior de todos os caráteres, maior de todas as características de Deus, que é o amor. Nós podemos desenvolver um amor mútuo que vai sustentar, aliviar a vida dos irmãos, que muitas vezes têm cargas muito pesadas, que estão angustiados, que estão assoberbados, e às vezes a gente está tranquilo, no momento mais sossegado da nossa vida, e a gente pode ajudar o nosso irmão. É por isso que a igreja existe, para que a gente possa carregar as cargas uns dos outros, porque um dia alguém carrega a tua, e outro dia você vai carregar dele. Isso é ser igreja. E eu me pergunto, quando nós estamos vivendo isso? Em que profundidade nós estamos vivendo isso? Ou quantos de nós estão vivendo isso? Porque isso é para todos nós. Quando nós entendermos isso, a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 12, o seguinte, versículo 20 a 25. Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. Eu vou ler de novo. Os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam de ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Um dos maiores erros que nós podemos cometer é diminuir os irmãos, diminuir a importância, é não dar a importância devida para cada uma das pessoas que Deus colocou na nossa frente, é superestimar o nosso valor, o quanto nós somos importantes, porque o versículo, e é lamentável que isso precise estar escrito aqui, o 22, que os membros do corpo que parecem mais fracos, eles são indispensáveis. E às vezes nós não damos o valor devido para determinadas pessoas, determinados irmãos, e a palavra de Deus fala, esse irmão é indispensável, e se ele não é, ele deveria ser. Cada uma das pessoas, cada um dos irmãos, cada uma das pessoas salvas que Deus colocou na sua vida, devem ser olhados para você, por nós, como irmãos indispensáveis. Pensa se a igreja olha para cada um dos que aqui não estão como indispensáveis. Como seria a nossa conduta com aqueles que não vêm no domingo, não vêm no outro? A gente já sente falta. O que é indispensável? Nós precisamos ter igual cuidado, igual amor. Parece triste, mas é cirúrgico, que nós precisamos entender que todos nós somos importantes. Eu brincava na segunda-feira, o que é essa unha aqui perto do corpo inteiro? Deixa eu arrancar então, dá aqui a sua unha, eu vou pegar um alicate e eu vou arrancar. Aí o André falou, arranca a unha do dedinho do pé, dá aqui a unha do dedinho do pé que eu vou arrancar a unha do dedinho do seu pé, vê se você gosta. Tudo é importante, não tem nenhuma parte do corpo que não seja importante, e nós precisamos ter um valor para a igreja. Nós valorizamos tantas coisas na nossa vida, né? Às vezes a gente valoriza mais o nosso trabalho, mais os nossos bens, mais às vezes o nosso carro, ou os nossos amigos, ou o nosso descanso. Mas que valor que nós temos dado para a igreja de Jesus? Que valor nós temos dado para os irmãos, para as pessoas que às vezes a gente julga como fraco? Que valor que ele tem na nossa vida? Porque Deus colocou cada membro segundo a sua vontade na nossa vida. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que nós somos importantes. Nós somos importantes. Parece maluco dizer dentro desse contexto de individualismo que nós somos importantes. Mas por que nós somos importantes? Porque em primeiro lugar você é fonte de amor. Deus colocou você nesse lugar porque você é fonte de amor. O amor que habita em você é fonte para jorrar na vida de outras pessoas.
Você pode jorrar amor através de uma ligação. Ligação ninguém gosta, pode ser uma mensagem. Pode ser um e-mail, pode ser um bom dia com uma chaleirinha com as florzinhas, pode ser uma musiquinha. Você pode fazer uma forma que a pessoa se sinta amada. Você é fonte de amor. Nós cantamos "Em teus braços é o meu descanso". Você já pensou que você pode ser o abraço e o descanso na vida de um outro irmão? Em que braços que o irmão pode descansar? Você pode ser o abraço, a oração na vida de um irmão que precisa num momento de angústia. Você é importante porque é através de você que Deus vai revelar o amor dele. É através do nós que o amor flui. E é através do nós que a imagem de Deus é revelada. Revelada em nós e revelada ao mundo. Vocês se lembram que Jesus falou: vocês vão ser conhecidos como meus discípulos quando vocês se amarem. Quando vocês se amarem, é que vocês vão ser. Não é quando vocês usarem saia comprida, quando vocês postarem meme no Instagram, não é quando vocês fizerem textão, não é quando vocês se amarem. É que o mundo vai ver que vocês são meus discípulos, porque quando vocês forem nós, a imagem de Deus vai ser refletida e Deus vai ser conhecido no mundo. É nesse momento, quando nós formos unidos, cheios de amor, fonte de amor, quando nós somos agentes de amor, o reflexo do amor, é que Deus vai ser conhecido. E nós não temos como viver isso sem relacionamento. Irmãos, não temos como viver isso sentando por 40 minutos por semana aqui e indo embora. Não tem. Precisa um pouco mais para experimentar isso. Aí pode ser que você fale: eu não preciso de você, como diz o texto bíblico. Não preciso disso. Não preciso. Não preciso de nariz, não preciso de olho, não preciso de você. Pode até ser que você não precise, mas eu digo que você jamais vai experimentar aquilo que o Espírito Santo tem para nós como igreja. Jamais vai experimentar a dimensão daquilo que essa igreja primitiva vivia, quando todos estavam juntos, nem que fosse para comer uma canjica, um caldo verde para um menino ir para o sertão. Olha que coisa maravilhosa. Juntos, entende? Juntos, nós vivemos isso. Isso é maravilhoso. A gente pode realizar sonhos. Eu tenho certeza que os pais viabilizariam esse sonho. Que pais é isso, né? Vende a calça e dá um jeito. Mas olha que honra a igreja poder se reunir e viver dos dois. Um traz um bolo, o outro traz uma canjica maravilhosa cheia de paçoca e a gente manda o menino. Isso é uma coisa de Deus. Isso é viver a vida cheia do Espírito Santo. Isso é o que Deus tem para nós. Mas tem mais. E nós queremos que o Espírito Santo possa abranger todos nós, para que a gente possa realizar sonhos, sim, mas também cuidar das necessidades materiais, das necessidades da alma, das angústias. Irmãos precisam ser ouvidos, orações precisam ser feitas, visitas precisam ser feitas, e nós precisamos funcionar como igreja. E eu quero concluir com Filipenses 2, versículo de 1 a 5. Vocês não têm Bíblia, né? Se vocês quiserem, vocês podem abrir o celular aí, mas eu já vou avisando que vai ter um recado que vai tirar a atenção de vocês. Versículo 2, capítulo 2, de 1 a 5, fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exaltação em amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo.
cada um cuide não somente dos seus interesses, do eu, do individual, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. O texto fala, olha, vivam em harmonia, tenham o mesmo amor, sejam unidos de alma e mente. Pensa o tanto que você tem que caminhar com uma pessoa para ser unido de alma e mente. Você falar que ia falar uma coisa, a pessoa completar a sua frase. Não tem uma pessoa que você caminha, que é assim? Não tem? Ontem eu estava falando, a Luísa falou assim, mãe, você quer que eu traga o que da rua? Aí eu falei, estou com vontade de comer um doce. Por isso que meu triglicérido está alto. Porque dá tarde, 5 horas, gente do céu. É uma vontade de comer um doce que eu tenho que ninguém segura. Aí entra a Nicole, mãe, eu trouxe um doce. Ela já sabia da rua que era hora de eu comer um doce. Elas têm que parar com isso. Vocês façam uma oração forte que o negócio está certo. É uma coisa bonita de mente, de alma. Já sabia, a minha mãe queria comer um cafezinho com docinho. Quanto que tem que caminhar para você saber que é hora do docinho? Que é aquela hora que o irmão está sabendo que você recebe uma notícia e fala, aquilo ali, o irmão deve estar angustiado nessa hora com isso aqui. Você sabe o que está acontecendo com o irmão não deve estar bem com isso aqui. Quanto você tem que caminhar? Como é que você vai poder ser útil na vida de alguém para viver o mesmo amor da distância que a gente tomou um da vida do outro? A gente tomou uma distância, a gente vive numa distância, que a gente não tem como viver mesmo amor, unido de alma, unido de mente, mas tem uma coisa boa, a gente vive em harmonia. Que de longe a gente consegue viver a harmonia, que é uma bênção. Mas olha só, não façam nada por interesse pessoal, o que é muito difícil também. Porque muitas relações são oportunistas, são sazonais. Eu estou me relacionando aqui porque aqui agora está bom, quando ficar ruim, eu já mudo. Não é assim. Não façam nada por interesse pessoal, político, mas faça pelo outro. E considere o outro maior, melhor do que você. Porque aí quando você considerar o outro maior do que você vai poder servir, vai tratar ele com a honra que ele merece. Aliás, você vai ver como Deus vê. Quando você considerar o outro maior do que você vai poder vê-lo como Deus vê. Eu sei que são coisas muito simples e coisas que a gente vem falando há muito tempo, mas algo de individualismo tão grande e tão profundo que de alguma forma acomete a nossa comunidade, de forma que muitas vezes as pessoas vêm por sua causa, por causa própria, mas não vêm por causa do outro. A gente só vem para a comunidade mesmo por causa do outro. A gente vem para servir, a gente vem para amar, a gente vem para se ver, a gente vem para louvar e adorar junto. A gente vem para ver um menino bonito ali, uma coisa mais linda, servindo o Senhor jovem, que já está em qualquer outro lugar. Aqui servindo o Senhor. Estava aquele que pendurou aquelas bandeirinhas todas que vocês viram, ele pendurou sozinho. Servindo ao Senhor. Servindo ao Senhor. Isso alegra ou não alegra o seu coração? Alegra. Então, quando nós vivemos isso, temos essa vivência juntos, a gente entende que é a operação de cada parte. Agora, quando eu vou, porque acho que hoje eu vou. Hoje não está muito sol, também não está muito calor, também não está muito frio, também não está chovendo, também não tenho nada para fazer. Então, acho que hoje é um bom dia para eu ir na igreja. Eu vou por interesse pessoal. Vou porque para mim é um dia bom para mim. E não é isso que a palavra fala. Igreja não é sobre o que é melhor para mim. Igreja é sobre o que é melhor para o outro. Igreja não é sobre o que eu vou receber. Igreja é sobre como eu posso dar. Igreja é sobre como eu posso servir. Igreja é sobre como eu posso ser útil. Igreja não é sobre como o culto foi bom para mim. Igreja como foi a minha adoração para Deus. O como eu pude servir ao Senhor naquela comunidade. Igreja não é um lugar de consumo, irmão. Igreja é um lugar de serviço. Igreja é um lugar onde você não vai receber
nossas mãos vazias e às vezes sujas, para que elas sejam lavadas e a gente possa ser apto para servir ao Senhor. Porque se tem um lugar onde precisa de serviço, é na igreja. Se tem um lugar onde nós podemos ser úteis, é na igreja. Se tem um lugar onde nós somos realmente importantes, é na igreja. Porque na igreja nós somos fontes de amor. E na igreja nós também podemos ser um lugar para receber o amor, e o amor real de Deus. Eu quero orar para que Deus possa nos mobilizar, nos mover, para que aonde nós estamos, eu sei que cada um tem uma realidade, cada um vive uma realidade, cada um tem uma disponibilidade de tempo, cada um tem uma personalidade. Tem os irmãos mais abertos, tem os irmãos que são mais tranquilos, mas eu sei que todos, dentro das suas personalidades, dentro das suas realidades, Deus pode, Deus quer e Deus já tem usado. Mas eu gostaria que todos nós pudéssemos ser abraçados e acolhidos. Que ninguém aqui possa se sentir sozinho. Que nenhum irmão na nossa comunidade se sinta sozinho. Porque nem Tom Jobim e nem mesmo Deus ali em Gênesis vão ficar felizes de ver alguém sozinho. Porque não é bom, é impossível que alguém seja feliz sozinho. E na nossa comunidade, nós entendemos que o maior tom, o maior atributo de Deus que deve ser revelado e que é possível e que nós no coletivo podemos revelar é o amor. Tem muita coisa de Deus que nós podemos revelar. Sabedoria, graça, santidade, mas o mundo vai ser impactado quando nós nos amarmos. Eu quero orar para que isso seja uma realidade através das nossas vidas. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos por Jesus,